Olá, sétimos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de redação de hoje, voltarei a falar sobre narrativa de enigma, porém agora utilizando o livro 3. Lembrando que hoje estamos começando a terceira unidade. Então, peguem o livro e abram lá nas páginas 14 e iremos até a página 18. Pegue o material e acompanhe comigo. Esse texto, é o último Cuba Libre, ele vai aparecer alguns trechos, mas ele está disponível aqui QR Code. Lembrando que se vocês colocarem aqui o celular, vão conseguir ter acesso ao texto para poder responder as perguntas. Então, depois de ler o texto indicado, é hora de organizar as informações sobre o enredo. Preencha os espaços indicados com o nome da personagem que corresponde à referida ação. Então, atua como empresário de artistas que já foram esquecidos pelo grande público. Um desses artistas com o qual trabalhou aí vocês vão colocar o nome, vítima de um crime. O outro personagem, sua atual companheira, procura o outro na noite da morte alegando que o cantor havia recebido telefonemas ameaçadores. Como eram amigos, possivelmente poderia ajudá-los, pois era conhecido por suas habilidades de detetive. Apelido de, aí vão preencher, vai ao apartamento e depara-se com um cantor assassinado sobre a cama. Na busca pela resolução do problema, um amigo torna-se essencial. O jornalista, a trama está centrada na busca pelo culpado. Quem matou? Em uma narrativa de enigma, o culpado está presente ao longo de todo o enredo e, em geral, torna-se mais interessante quando é alguém inesperado. Justifica essa afirmação com base no texto último Cuba Libre. Então, geralmente, a narrativa de enigma ela vai trabalhar com a introdução, desenvolvimento, conclusão. Caso introdução, a apresentação das personagens. O desenvolvimento é chamado de conflito e o desfecho, a conclusão do texto. Geralmente é baseado num mistério, no enigma. Então, é voltado para o desaparecimento, o assassinato de alguém e um policial, um detetive, alguém tem que descobrir quem é o culpado. E existem vários suspeitos ao redor decorrer da narrativa. Então, temos aí um fragmento, da narrativa. Aí temos a situação inicial, onde vão ser apresentados os principais personagens e a relação entre eles. Geralmente situa-se o detetive que irá resolver o enigma. Então, na apresentação vai aparecer o detetive, o policial, enfim, a personagem que vai solucionar esse enigma e os personagens envolvidos. Então, Adão Flores, empresário de modestos espetáculos, era a salvação. A última herança, a esperança de cantores mágicos, humoristas decadentes. Com o tempo, Adão Flores adquiriu outra profissão, a de detetive particular. Lembra-se de mim, Adão? Stella Lins? Como vai o malandro do seu marido? Veja só, toda vez que tem diálogo, geralmente, começa-se com travessão. Lembram sempre da pontuação, isso é uma pergunta, tá? Essa pontuação aqui, reticências dentro de uma colcheia, quer dizer que isso foi retirado somente o fragmento. Esse texto aqui tem uma continuidade. É por causa dele que estou aqui, Adão. Estou aqui. Adão, você pode me acompanhar? E aí, logo em seguida, temos o conflito, que é a parte, onde vai ocorrer o mistério, o assassinato, enfim, e é a parte onde deverá ser solucionado. Caso é a parte do crime. Quem é o senhor? Adão ouviu de repente a voz de Stella, vinda do quarto, em tom de pavor. O que faz aqui? Adão deu uns passos enquanto Stella aparecia à porta do quarto, tentando dizer alguma coisa. O detetive entrou precipitadamente. A primeira imagem que viu foi Júlio sobre a cama, ensanguentado.
o desenvolvimento do conflito, que é o desenvolvimento da ação das personagens, onde vai começar a surgir pistas para auxiliar na resolução do crime. Então, no peitoril da janela, um pouco de terra, certamente deixada pelos sapatos do homem que saltara, e sobre o criado mudo um copo, o último Cuba Libre, que Júlio não terminara de beber. Sem gelo. Quem tomaria um Cuba sem gelo no calor daquele? Mas o Cuba Libre é uma bebida, tá? Bebida alcoólica. Okay? Então, Adão voltou para a sala, deu as instruções e ficou atento. Ouviu o baque dos pés de Lauro no cimento. E, em seguida, passos rumo ao portão. Adão e Lauro foram à gravadora, onde o detetive conversou com o diretor artístico. Sim, Barros ia gravar mesmo em IEP. E o homem fez mais, forneceu certo endereço que Flores considerou importantíssimo. E aí temos o clímax, que é o momento que a história fica bem intensa e logo em seguida vem o desfecho. Geralmente o desfecho é quando o enigma é solucionado. Então, na véspera, antes que os jornais publicassem a solução do enigma, Adão esteve lá para contar tudo em primeira mão. Sou homem do visual, da imagem, disse Flores. Aquele Cuba Libre sem gelo me chamou logo a atenção. Júlio gostava de colocar verdadeiros icebergs nas suas bebidas. Como não havia mais gelo e o copo voltara à temperatura ambiente, deduzi que o crime tinha acontecido há algum tempo, 1 hora talvez. Estela surpreendera Júlio quando jogava roupas na mala para sumir. Espremeu-o. Ele confessou ia deixá-la por outra mulher. Viu a tesoura sobre a mesa, golpeou-o pelas costas. Depois do choque, pensou em livrar a cara. Havia terra numa floreira. Levou um pouco para o peitoril da janela, deixou as gavetas abertas como estavam e serviu um Cuba Libre ao defunto. Antes ou depois, lembrou-se de Adão Flores. Decidiu ir buscá-lo. Enquanto isso, o gelo do último Cuba Libre derretia, pois o cadáver não podia renová-lo. Então aí teve o desfecho. Estela acabou o matando. Por ciúmes. Então é isso, pessoal. Antes de finalizarmos, vocês vão agora produzir um ou outro conto de enigma. Então, vocês vão seguir as etapas, tá? Aliás, perdão, uma narrativa de enigma. Então, vocês vão seguir esse roteiro. Ó. Primeira etapa, vocês vão definir o crime, quem vai ser o autor do crime, a vítima, os meios empregados, né? O que ela utilizou, as pistas verdadeiras, as falsas, suspeitos, o detetive e a solução. A segunda etapa, vocês vão escrever o relato, contemplando os seguintes questionamentos. Você pode escolher a ordem de aparição deles em sua narrativa. Então, aí vocês vão, né, mas geralmente seguindo o padrão. Primeiro vocês apresentam quem são os personagens, depois vai ocorrer o crime, e aí, primeiro, vocês já vão ter em mente todo o roteiro. Quem vai ser o autor, quem vai ser a vítima, enfim. Escreva o seu relato contemplando os seguintes questionamentos. Você pode escolher a ordem da aparição deles na narrativa. Então, narrador, tempo e espaço. Qual será o crime? Quem é a vítima e como ela é? Quais os motivos para o crime? Quais os meios utilizados pelo algoz, seja pelo indivíduo, pelo assassino? Quando e onde ocorreu o crime? Qual a tentativa de álibi? Então, assim, o que ele utilizou para poder se safar? Quem é o detetive? Quais são suas características? Então, ele é um detetive mais calado, ele é mais preciso, ele é o melhor da cidade, ele é um atrapalhado, enfim. Quais as hipóteses de solução? Qual a solução correta? Quem é o verdadeiro assassino? E qual é o desfecho? Como a história vai ser terminada? E aí, isso é a segunda etapa, tá? Vocês podem seguir aí a ordem de acordo com o que vocês quiserem, tá? Em cada proposta haverá uma imagem que será o espaço narrativo a partir do qual vocês criarão a história. Então, pronto, o espaço da história vai ser criado a partir de uma dessas duas imagens, tá? Então, vocês podem escolher a proposta 1 ou a 2,
como o espaço, ou seja, o ambiente onde a narrativa de vocês vai acontecer. Então, panorama de cena noturna da região portuária, ao pé da montanha, com barcos e restaurantes, ou fim de tarde em um shopping moderno, na região metropolitana. Então, o crime pode acontecer no shopping ou num panorama noturno de uma região portuária. E aí, depois, vocês vão transformar a narrativa de vocês em um jogo de detetive. Tinha um jogo que eu costumava jogar quando criança, que com esse nome, Detetive, é um jogo de tabuleiro. Se vocês quiserem, tem aqui para vocês acessarem o QR Code para ver um pouco de como funciona o jogo, o 3D, tá? Aí tem o tabuleiro dele, onde vocês podem até ter o aplicativo para jogá-lo online, ó, para fazer o teste ali, para expressar, né, para vocês terem a ideia para fazer o jogo de vocês. Então, a partir da história pronta, depois que vocês criarem o texto, a narrativa, partindo dessa narrativa, vocês vão criar um jogo. Então, vocês vão criar o começo do jogo, que é a apresentação da história e do crime que vai ser desvendado, a quantidade de participantes. Então, vocês vão decidir se vão ter 4, 5, se o jogo de vocês vai poder ter 6 participantes. Dividir as ações que serão desempenhadas para cada personagem da história, tá? Então, assim, o que cada personagem vai ser, o que cada personagem vai fazer, tá? A característica de cada um. Montar uma lista com pistas. Então, que pista? Qual vai ser a primeira pista? Vai ser um chale, vai ser uma chave de fenda, enfim. Com a sua descrição, o motivo que o personagem e o que o personagem fazia ou que ela testemunhou enquanto o crime era cometido. Então, vocês podem colocar uma testemunha, enfim, soltem a criatividade. Eu vou deixar vocês desenvolverem, mesmo vocês de casa, esse trabalho em duplas, já que vocês têm aí o celular, enfim, como se comunicar. Mas quem quiser fazer sozinho, se sinta na liberdade, tá? Então, pode ser individual ou em dupla, ok? Então, pistas adicionais devem ser criadas e oferecidas aos personagens em momentos oportunos do jogo. Então, aí, em algum momento do jogo de vocês podem soltar aí uma pista para facilitar para o jogador. Nas pistas que correspondem ao assassino, ofereça detalhes para que ela saiba o que aconteceu e como ele deve se comportar durante o jogo, a fim de não revelar o crime. Então, vocês podem construir um tabuleiro. Como vocês podem construir um tabuleiro? Material reciclável, um papelão, uma cartolina, um papel mais resistente. O que vocês tiverem de recurso em casa para se construir, vão construir. E as fichas pode ser na cartolina, pode ser num papel, uma folha ofício, tá? O ideal é que os grupos troquem seus jogos, tá? Mas aí isso a gente vai descartar, tá? Como o livro, ele vem adaptado para ser desenvolvido um trabalho em sala de aula, mas como estamos em pandemia, vocês vão desenvolver na casa de vocês. E aí, depois, eu vou querer um videozinho com o jogo, né, vocês jogando, como foi o procedimento do jogo, um videozinho bem curto, tá? Como esse trabalho ele é mais detalhado, eu vou dar um prazo de 3 semanas para vocês estarem desenvolvendo, tá? Ou melhor, eu vou dar o prazo de 1 mês, ok? Então, hoje, nossa aula está sendo agora no dia 2 de outubro. Vocês vão entregar em meados, como 2 de novembro é feriado, mais ou menos na primeira semana de novembro, ok? Como é um trabalho bem elaborado, vou dar esse prazo aí de 1 mês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. A palavra-chave é enigma. Beijos e até a próxima aula.